está entrando. Enquanto eles vão entrando, bom dia, Lucas. Eu vou colocar aqui no chat a chamada. Vocês, por favor, enviem aí o nome abaixo dessa mensagem que eu enviei para conseguir fazer aquele clássico registro de presença de vocês, certo? Como eu estava explicando, a aula é a finalização dos slides. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, certo? Deixa eu iniciar do começo. Vai ser bem curta aqui a retomada dos slides, são só 4 que a gente precisa finalizar. Uma janela. Aqui. Então tá, todos conseguem ver? Então aqui, só uma breve, rápida retomada, relâmpago, sobre a nossa última aula apresentada, que é as aulas 41 e 42, certo? Aqui, ó, 41 e 42, onde foi memória e preservação cultural. Essa aula não foi tão difícil, né, gente? É uma aula que está remetendo apenas alguns aspectos da memória, análise dessa capacidade humana, a sua associação com a memória e com a linguagem, certo? Dentro desses dois conceitos da memória e da linguagem, nós temos aí o tipo de vocabulário daquilo que nós precisamos destacar e aquilo que precisa ser mantido, aquilo que será lembrado, certo? Dentro desse aspecto daquilo que será lembrado, nós entramos aqui na parte da preservação cultural, ou seja, aquilo que deve ser preservado na nossa memória coletiva, na nossa memória individual. Dentro desses dois últimos pontos que eu falei, memória coletiva e memória individual, nós temos aí a influência da linguagem e da influência das instituições que acabam... Peraí, deixa eu autorizar aqui a nossa colega. Caio, bom dia. Bom dia, sem problemas, Caio. Antes tarde do que nunca. Certo. Então, memória e preservação cultural, memória coletiva, memória individual e a maneira como nosso círculo social, nossas instituições acabam influenciando aquilo que nós vamos lembrar ou não. Então, de maneira resumidaça, é isso que nós discutimos nas nossas aulas anteriores, certo? De forma mais sucinta, os objetivos que eu pretendia trabalhar com vocês nessa aula. Aqui. A memória individual e memória coletiva, as diferenças entre isso, né, que eu já havia mencionado, a influência do que a gente lembra de acordo com o local onde nós vivemos, de relacionar cultura, linguagem, história e memória, que era esse quadradinho, né, o que eu tentei mostrar a dependência desses elementos para vocês, certo? Fica novamente o livro, claro que deve ter muitos outros livros que trabalham esses aspectos, mas a referência que eu tenho na ponta da língua é 1984, onde nós temos uma estrutura, uma superestrutura do governo, do grande irmão, que influencia, através da linguagem, aquilo que o povo deve lembrar ou não dos seus fatos históricos, gerando, assim, um tipo de conduta, ou tipo de ideias, ou tipo de valores a serem seguidos. Então, 1984, com a sua distopia, onde mostra aí a manipulação da realidade, a negação completa da realidade através da limitação da linguagem, acaba influenciando a memória histórica e nas ações das pessoas. Então, fica a dica, gente. Se vocês querem entender nosso mundo hoje, ou tem altas referências na literatura, mas 1984 e Admirável Mundo Novo são, assim, os livros, os meus top 5 dos meus livros, certo? Esses aspectos aqui que eu acabei de mencionar, e a crise da memória contemporânea e as formas de preservação cultural, certo? Dentro dessa crise aqui, a gente pode destacar a cultura da massificação, onde a gente vai colocar tudo no mesmo saco, aquilo que deve ser lembrado, aquela padronização que o nosso sistema vigente acaba influenciando, certo? Principalmente com o advento da internet, onde está acabando com a nossa cultura local, com as nossas memórias, com a nossa memória local, com aquilo que a gente poderia se lembrar e passar para gerações futuras, dando lugar ao que o imperialismo tecnológico está colocando como verdadeiro e como deve ser lembrado nas próximas gerações, certo? E como isso está atrapalhando. Quando eu falo, eu não estou falando do celular, estou falando da tecnologia em geral, certo? É que isso aqui é mais fácil, conforme o nosso feed de notícias, certo? O Tetel, acho que ele já recomendou para todos
o documentário da Netflix, aquele social dilema das redes. Então, aquilo também passa por vários temas, e um deles é isso daqui, como que isso aqui influencia, como que o virtual está influenciando na nossa realidade, certo? E nada mais atual do que influenciar a nossa realidade, puxando aí para a nossa matéria, que é a nossa memória, na nossa preservação cultural, certo? Então, de maneira geral, é isso que eu queria lembrar para vocês do que foi trabalhado anteriormente, certo? Individual coletiva. Então, a gente vai direto aqui para os últimos 4 slides que faltaram. Então, a memória a serviço do poder, certo? A última coisa que nós discutimos foi a crise da narrativa, de acordo com Benjamin, certo? Onde ele afirmava que as pessoas elas estão perdendo a capacidade de transmitir aí o seu posicionamento ou a sua narração, certo? Então, memória a serviço do poder. Segundo Benjamin, a arte de narrar e, portanto, a arte de trocar experiências com espontaneidade da linguagem oral caminha para o fim. Ou seja, nós estamos ficando pobres aí na nossa troca de experiência. Vai saber por quê. Na época do Benjamin, era por causa dos impactos da Primeira Guerra, certo? Nós, na nossa sociedade atual, eu sou fortemente instigado a acreditar que é a influência tecnológica, onde a gente compartilha muita da nossa opinião na rede virtual e acabamos por esquecer, praticamente limitar ou trabalhar menos a nossa narrativa. A explicação plausível seria o fato das relações entre as culturas do mundo permitirem a dominação cultural por serem assimétricas, o que acabaria tornando a memória coletiva de uns mais relevante que os outros. Então, esse daqui é o ponto da massificação, ou seja, a dominação cultural ela acaba sendo assimétrica. Nós temos acesso a muitos filmes, mais filmes americanos do que os filmes produzidos em outros países. Então, a cultura transmitida nos filmes americanos, os valores transmitidos nos filmes americanos acabam por ficar mais frescos na nossa memória e acabamos esquecendo aí o lado histórico de fato. Existe muita liberdade poética, digamos assim, nos filmes americanos, onde eles retratam a realidade como lhes convém, certo? Isso é uma forma de supremacia cultural, certo? De dominação cultural, certo? Onde faz a memória de uns serem mais relevantes do que os outros, certo? Os grupos mais influentes da sociedade impõem sua memória aos demais. Um museu, em última instância, celebra uma cultura oficial, seja aquilo que está no museu ou não. Tem um exercício muito bom no material, que é sobre o que o Estado comprou, que foi uma tela homenageando um bandeirante que fez atrocidades, certo? Então, nessa atitude do governo, fica claro como funciona a cultura que deve ser lembrada ou não, de um bandeirante que dizimou ou daqueles que foram as vítimas, certo? Então, com isso dá para fazer esse contraste da cultura oficial. A cultura de classe dominante, ou seja, daquela que detém o poder político ou econômico e por isso podem celebrar sua memória de modo mais efetivo. Ou seja, através desse tipo de coisa, através da homenagem que é feita, através daquilo que é colocado no museu, você está contribuindo para determinada memória permanecer, sobreviver na sociedade. Isso se dá através do discurso, através do incentivo, através da linguagem. E isso tudo está a serviço de alguém, ou seja, a serviço do poder, ou seja, a serviço da classe dominante, ok? Então, é isso. A desvalorização de alguns processos históricos e identidades culturais pode, portanto, ser resultado da massificação imposta à sociedade como um todo, que diminuiria a diversidade cultural da humanidade, trazendo para o universo da memória os jogos de poder que ocorrem na sociedade. Ou seja, é isso que ocorre na nossa sociedade, esses jogos de poder. Parece que nós somos peças num gigante tabuleiro de xadrez, onde nós não percebemos aí a superestrutura dessa classe dominante que joga com a gente, decidindo o que é cultura oficial e o que deve ser lembrado ou não. E pouquíssimos são que conseguem desvelar e perceber aí as cordinhas das nossas, de nós que somos marionetes, ou peões nesse imenso tabuleiro. A desvalorização de alguns processos históricos e identidades culturais pode, portanto, ser resultado da massificação imposta à sociedade como um todo, que diminuiria a diversidade cultural da humanidade, trazendo para o universo da memória os jogos de poder que ocorrem na sociedade, certo? Então, aqui nós temos aí o exemplo, né,
da mídia, como a gente conhece, que é a TV, ou como o material de vocês decidiu trabalhar. Esse aqui é o flautista de Cambridge, não sei, né? O flautista. Aquele flautista lá que tira os ratos da cidade, o povo não paga para ele, então o que ele faz? Ele assoviando, ele tocando sua flauta, ele pega as crianças e faz todas elas se jogarem do abismo ou pularem no rio. Não sei, de acordo com cada versão desse. Ou seja, é interessante porque isso é mais uma ponte, é mais uma ligação que nós podemos fazer com o documentário recomendado, sabe? O documentário da Netflix. Ah, acabei fazendo propaganda. O documentário lá da rede social, o Dilema das Redes, onde temos aí, onde isso daqui é um flautista que faz, que influencia as nossas ações, e aqui no caso, ele está levando as crianças contentes para a morte, certo? Para se jogarem desse precipício. É o que nós temos hoje. Então, a mídia, então, hoje em dia não faz muito mais sentido falar da TV, né? Hoje são a tecnologia, é as tecnologias em geral que conseguem fazer isso. Com suas fake news, com o seu tipo de discurso utilizado, certo? Com os seus filmes, com suas propagandas, enfim. É isso que acontece e precisamos ter muita ciência disso que acontece. Então, através de tudo isso, nós chegamos na preservação dos patrimônios. Para controlar os efeitos negativos da padronização cultural, ou seja, existe, isso é um fato, e assim manter vivas as identidades culturais da memória coletiva, existem organismos internacionais como a Unesco e nacionais como o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Montes afirma que eles foram criados para resgatar também uma outra memória, aquela situada do outro lado da barreira do poder. Ou seja, são instituições que tentam fazer a memória que está sendo esquecida pelas classes dominantes sobreviver. Certa memória dos grupos subalternos da sociedade, muitas vezes negada e soterrada. Ou seja, é crucial, é importantíssimo isso daqui, a Unesco, o IFAM, porque é através desses órgãos e de muitos outros que nós que iremos manter viva a lembrança aí de algo que pode acabar sendo esquecido. Assim, o patrimônio histórico ou artístico deve ser lembrado porque imortaliza uma cultura, independente dela ser a oficial ou a marginal. A memória coletiva também deve ser entendida em termos de diversidade. O que a Unesco e o IFAM fazem muitas vezes é servir como alternativa à cultura dominante. Ou seja, existe a cultura oficial, que a gente, inclusive, tivemos uma aula, né, dos saberes e dos saberes, da cultura erudita, da cultura popular. Isso daqui está caminhando, tá ligado, está diretamente ligado com os temas vistos anteriormente, certo? Esses órgãos, eles se colocam alternativa à cultura dominante, ou seja, alternativa à cultura da elite, à cultura erudita, ou seja, é a cultura popular que precisa ser preservada para manter viva a nossa memória e não cometemos alguns erros, né, de tentar reinterpretar o passado de maneira equivocada. Na prática, não precisaria de órgãos desse tipo para se perpetuar. Além do patrimônio dos bens materiais, arquitetônicos, concretos, não se pode deixar de lado os bens imateriais, como a língua, a dança, a comida e as festas. Ou seja, existem patrimônios que não são concretos, não são materiais, são desse tipo. A Constituição Federal, em seu artigo 216, garante a atenção ao patrimônio cultural imaterial. E aqui uma foto diretamente extraída do livro de vocês. O artigo 216 constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, certo? Então, aqui uma parte da nossa Constituição que tenta garantir, que pretende garantir aí a preservação cultural, mas que deve ser cumprida, senão é retórica vazia. Ok? Com isso, nós finalizamos o nosso slide, certo?
a retomada dos nossos, do conteúdo trabalhado na nossa aula anterior. Deixa eu finalizar aqui. Certo? E com isso a gente já vai dar início imediatamente à correção dos exercícios que eu liberei para vocês. Certo? Deixa eu só me posicionar aqui. Será que dá tempo? Não vai dar tempo. Não adianta, não vai dar tempo. Mas vamos lá. Então, iniciando aqui. Cadê? Aqui é do Chrome. E aqui. Então tá certo. Começando aqui então os exercícios. O primeiro exercício ele já vai remeter ao patrimônio imaterial. Então, de acordo com o dicionário OAS, o frevo, bastante praticado em Alagoas e sobretudo em Pernambuco, é uma dança em compasso binário e andamento rápido. Surgida no final do século XIX, no qual os dançarinos, portando guarda-chuvas fantasiosos, executam coreografia individual marcada por ágil movimento de pernas, que se desdobram e se estiram freneticamente. Sabendo disso, leia a reportagem a seguir, publicada no Correio Brasiliense, para responder às próximas 3 questões. Frevo recebe o título da Unesco de Patrimônio Imaterial da Humanidade, certo? Então, o órgão internacional. Olha o espacate desse cara. É um cara? Não sei. Olha o espacate dessa pessoa. Por volta de 13 horas, a Coordenadoria da Cultura, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Patrícia Reis, recebeu a notícia de que o frevo passa a ser, a partir daquele momento, patrimônio material da humanidade. Uma seleta lista internacional da própria instituição, a informação veio do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, Jurema Machado. Soube que foi uma grande festa por lá. A notícia foi muito bem recebida, contou Patrícia Jurema. Jurema acompanhou ao lado da ministra da Cultura, Marta Suplicy, a 7ª sessão da Comitê Intragovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizado pela organização em Paris. O frevo é o 3º elemento cultural brasileiro a ingressar na lista. Já constavam por lá o samba de roda do Recôncavo Baiano e as expressões orais e gráficas do Guajapi, grupo indígena do norte da Amazônia, situado no estado do Amapá. A visibilidade do gênero cresce junto com a responsabilidade. O país se compromete, junto com a comunidade cultural, a garantir vida e tradição para o frevo. Explica Patrícia, ou seja, a partir daquele momento é necessário manter viva essa memória, incentivar na cultura local ou no país inteiro esse tipo de prática. Atualmente, o Círio de Nazaré, de Belém do Pará, e a Roda de Capoeira também fazem parte da lista. A lista é bem maior que isso, viu, gente? Eu dei uma pesquisada, é imensa. Tem bastante coisa do patrimônio material e eu não tinha ciência desse tipo de coisa. Ou seja, não parece que não está sendo tão divulgado, parece que não está sendo tão praticado essa preservação cultural aí que o material alude. Então, em sua opinião, faz sentido que o frevo tenha escolhido como o terceiro representante brasileiro no grupo de patrimônios imateriais da humanidade? Explique seu ponto de vista. Então, indo aqui para o gabarito, a resposta esperada é sim, pela importância das festas populares nordestinas, principalmente o carnaval pernambucano. Então, existem aqueles que criticam o carnaval. Eu não sou muito fã do carnaval, mas é uma festa popular, certo? Isso deve ser mantido. Isso fomenta a economia local, é uma motivação internacional, alimenta o turismo, certo? Então, não é simplesmente criticar, é perceber os lados positivos daquilo que daquilo que acontece no nosso país. O frevo, tal como o carnaval, eles precisam ser incentivados. É algo útil, é algo que remete a essa preservação, a essa cultura local, a cultura popular. Certo? A resposta esperada é sim, pela importância das festas populares nordestinas, principalmente o carnaval pernambucano, que ajudam a imortalizar o frevo e pela necessidade de valorizar a diversidade cultural brasileira. Agora, se alguém responder que não, o único argumento válido, isto é, o único...
O único argumento que foge dos achismos e preconceitos estéticos seria o de colocar em dúvida se o frevo, ao lado do samba de roda, do recôncavo baiano e das expressões orais e gráficas do Ojapi, é de fato um dos 5 mais importantes patrimônios culturais e materiais brasileiros. E as escolas de samba, e as festas do Boi de Parintins, e o próprio São João nordestino são mais ou menos importantes que o frevo. Ou seja, então a resposta aqui para esse gabarito é sim, certo? Isso é importante manter viva isso, junto com outros. Se alguém discorda, o único argumento válido, de acordo com o material que nós estamos percebendo, é se não teriam outros que também deveriam compor a lista, certo? B. Quais as vantagens práticas ou não de o frevo passar a fazer parte dessa lista seleta da Unesco? Explique sua resposta. Então, do ponto de vista prático, o frevo, e aqui fica aí o comentário que eu fiz na questão anterior, que inclui o carnaval, certo? Do ponto de vista prático, o frevo ganha visibilidade internacional, o que torna mais fácil garantir sua sobrevivência, já que o governo se compromete a manter viva essa tradição. Então, ganhando visibilidade internacional, parece que nós teríamos apoio internacional para manter vivo esse tipo de memória. Mas, além disso, trata-se de uma maneira de valorizar a memória cultural brasileira e celebrar a diversidade, fazendo com que, mesmo numa época em que os produtos culturais tendem a ficar cada vez mais parecidos, massificação, manifestações típicas de cultura popular continuem vivas, certo? Além disso, fica aí o acréscimo do fomento da economia, da motivação ao turismo, certo? Aí, já que parece que algumas pessoas não conseguem entender a importância do lado humano da preservação cultural, então vamos falar do financeiro, né? E sabe, as pessoas acabam por aceitar a importância disso, entendendo que isso contribui para a economia. Você acredita que o fato de um bem cultural tornar-se patrimônio imaterial da humanidade garante que ele continuará vivo? Explique sua resposta. Com certeza não, né? Tá lá na Constituição, não significa que será obedecido. Tem tanta coisa na nossa Constituição. A questão admite várias respostas. O esperado é que vocês, alunos e alunas, respondam que não se trata de uma garantia absoluta, mas que, como nossa Constituição afirma, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Esse tipo de iniciativa mostra uma política cultural voltada para a valorização da memória e da diversidade cultural. Então, não é uma garantia absoluta, certo? Mas está previsto que isso deve ser feito. 2. A matéria, dislexia. A matéria a seguir foi publicada no site da revista História Viva. Leia para responder ao que se pede nas próximas 2 questões. A língua de Cristo luta contra a extinção. E o mosaico bizantino no interior da Basílica de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Olha só que legal isso. Foi declarado pelas Nações Unidas que 2008 é o Ano Internacional das Línguas. Há tempos, a diversidade linguística é um assunto que preocupa os especialistas, já que ao longo das próximas gerações, estima-se que mais da metade das 7.000 línguas faladas no mundo corre o risco de desaparecer. Isso significa que uma língua some a cada 15 dias. É assustador. No mapa das línguas em risco está o aramaico, aquela que foi supostamente a língua materna de Jesus Cristo, hoje falada só na religião de Maalula, perto de Damasco, na Síria. Uma das línguas com maior permanência na história, com mais de 3.000 anos, que chegou a se espalhar por todo o Oriente Médio, o aramaico tornou-se um dialeto local, que não é mais escrito. Que não é mais escrito. Falado atualmente por cerca de 1.800 moradores de Maalula, segundo os dados da Unesco. Ou seja, olha só como decaiu, né? Diferentemente das línguas indígenas ou africanas, que provavelmente morrerão sem deixar registro, ou seja, existem línguas que nós não conhecemos, línguas de comunidades que estão sendo perdidas, ou as comunidades estão se perdendo, ou as línguas estão sendo substituídas pelo imperialismo tecnológico. O aramaico é bastante estudado por linguísticas e historiadores, mas isso não a torna uma língua viva, certo? Apesar de ser estudada, não garante que ela esteja viva e que ela sobreviverá. Para tanto, ela precisa ser praticada em seu local de origem,
Em Malula, onde 25% da população é muçulmana, foi inaugurada no ano passado uma escola que dá aulas de aramaico. A ideia é fazer com que as crianças da cidade aprendam a falar e escrever a língua que vem dando sinais de cansaço na cidade, onde, entretanto, a missa ainda é realizada na língua de Cristo. Certo? Com base nisso, vamos responder as questões. O aramaico é um idioma bastante estudado por linguistas e historiadores. Isso é suficiente para considerá-lo uma língua viva? Explique sua resposta. Não! Línguas vivas são aquelas que ainda são faladas pelas comunidades originais, em seu local de origem. A definição de língua viva no OAS, no dicionário, aliás, é qualquer língua enquanto é usada como meio de comunicação natural por uma comunidade linguística e que está sujeita a mudanças. Assim, o aramaico, se não for falado como uma língua nativa por nenhuma comunidade, deixará de ser uma língua viva, ainda que continue a ser estudada por linguistas e historiadores. Certo? Cadê? B. A ideia de que uma escola que dá aulas de aramaico em Malula pode ser uma maneira de valorizar a memória coletiva de um povo e preservar o patrimônio cultural da humanidade? Explique sua resposta. Então, preservar uma língua com mais de 3.000 anos que chegou a se espalhar por todo o Oriente Médio é, sem dúvida, uma maneira de preservação cultural. Para que a preservação seja completa, é importante que a língua continue sendo usada por seus falantes nativos. Assim, a escola pode dar vida ao aramaico, fazendo com que esse idioma não se torne coisa de especialista, como aconteceu com o latim ou o grego clássico. Aqui o grego clássico, eu me enquadro nessa parte, onde estudo o diálogo de Platão, tal como ele era estudado, certo? Então é uma língua morta, certo? Ela só existe nas academias. É isso, para uma língua se manter viva, ela precisa ser praticada, não apenas ser estudada. 3. Iniciou-se em 1903 a introdução das obras de arte com representação de bandeiras no acervo do Museu Paulista. Aqui é o exercício que eu falei para vocês. Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada com verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como um elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados a um Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. A prática governamental descrita nos textos com a escolha dos temas das obras tinha como propósito a construção de uma memória que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Por que essa? Porque todas as outras elas são erradas, certo? Resgatava a importância da resistência escrava? Não, eles estão homenageando o cara que destruiu o quilombo. C. Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional? Com certeza não também. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social? Não, porque isso, a destruição do quilombo, está mais próxima da memória social do que aquela homenageada pelo sertanista. Destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial? Também, com certeza, não. Então, por eliminação, temos apenas A. Afirma a centralidade de um Estado na política do país. Ou seja, eles estão sempre nesse poder. Eles que decidiram financiar essa aquisição dessa tela que homenageia o cara que destruiu quilombos. Certo? 4. A Unesco condenou a destruição da antiga capital de Assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando um ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos, em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Ou seja, essa notícia ela passa despercebida por quem não curte história ou não percebe a importância de manter viva essa memória, ou tentar entender o nosso passado com esses sítios arqueológicos. O pessoal acha que é só peça velha, mas não, isso carrega uma história, cada pecinha enfim. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações dos países como Iraque a destruição do patrimônio histórico, certo? Os outros não estão certos. Homogeneidade cultural, controle ocidental, unidade étnica, religião oficial, não. Está remetendo à desestruturação do patrimônio histórico, ou seja,
comprometendo a memória coletiva, a memória cultural. Enfim. Unesp. Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar e integrar aquilo que as outras têm de melhor e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história, não somente segundo os ideais da liberdade, da igualdade e fraternidade promulgados por sua revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa. E em sua colonização oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia, cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sob esses ideais. Ou seja, a gente se lembra mais da França como alguém que dizimou, como alguém que praticou essas atrocidades, ou pelo seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. É assim que se dá a reestruturação histórica, é assim que acontece a transmissão de determinados valores. É assim que a memória e a cultura está a serviço do poder das classes dominantes. Certo? Então, no texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Amorim desenvolve uma reflexão crítica, alternativa D, uma reflexão crítica acerca do controle entre a cultura ocidental e as outras culturas na história. Certo? Em 3 minutos, acho que a gente lê as 6, né? O que o projeto Enem, o que o projeto governamental tem em vista é poupar a nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão de que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas e dos meios de maior interesse histórico de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Aqui fica o comentário sobre o que aconteceu com o nosso museu, certo? E uma cena do filme Pantera Negra, né, onde um personagem ele questiona as peças que o museu possui que foram retiradas da sua própria comunidade, certo? Só uma ponte. Então, de acordo com o texto, a criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, SFAM, em 1937, foi orientada por ideias como as descritas nos textos, que visavam, alternativa D, resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por meio de políticas públicas preservacionistas. Certo? Falta 1 minuto para a nossa aula terminar. Eu não vou continuar a correção dos exercícios. Fica para a próxima, certo? Nós paramos no exercício 7. Aí na nossa próxima aula, na semana que vem, nós continuamos, certo? Finalizamos aqui, vamos para a leitura complementar, certo? Tem bastante coisa para ler, ou seja, dá para a gente ocupar o tempo da nossa próxima aula inteira na correção e na leitura e na correção desses próximos exercícios. Como que nós chegamos até aqui? Dependente disso, faça os exercícios porque eu farei a correção com vocês, certo? Devolutiva personalizada será enviada a cada um pelo plural, certo? Alguma dúvida, gente? Algum acréscimo, alguma coisa? Não? Bom, eu agradeço aí a presença de vocês e aguardo até a próxima. Ok. Certo? Então tá, gente. Uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.